Eu posso fazer você enxergar novamente, disse a filha da faxineira ao milionário, e o que acontece a seguir surpreende todos. Ele não serve mais para nada, entenda. É como um móvel velho, que só ocupa espaço e junta poeira. A voz de Helena era afiada como uma lâmina, cortando o silêncio do escritório. Ricardo estava estático na poltrona de couro. Seus olhos, embora abertos, miravam o vazio absoluto. A escuridão que o cercava não era apenas física. Era um abismo que parecia engolir sua alma. Ele segurava o braço da poltrona com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. A cada palavra que saía da boca da esposa, no corredor logo adiante, uma parte do seu coração se estilhaçava. Eu vou pedir o divórcio e ficar com tudo, continuou ela, com uma risadinha fria que Ricardo nunca tinha ouvido em 15 anos de casamento. O juiz vai me dar a interdição dele num piscar de olhos. Quem vai acreditar num homem que ficou cego do nada porque não aguentou ser traído? Ele é fraco e eu mereço essa herança por todo o tempo que perdi ao lado dele. Ricardo sentiu um nó sufocante na garganta. Ele queria gritar, queria levantar, caminhar até ela e mostrar que ainda estava vivo. Mas seu corpo não obedecia. Desde aquele dia maldito, 6 meses atrás, quando entrou no escritório do seu sócio e o viu nos braços de Helena, sua visão simplesmente se apagou. O médico explicara que era uma cegueira psicogênica. O trauma foi tão profundo que o cérebro dele decidiu desligar o mundo para não sofrer mais. Eu estou aqui, Helena, pensou ele, com as lágrimas queimando suas pálpebras inúteis. Eu ainda consigo ouvir. Eu ainda sinto. Como você pode ser tão cruel? O som dos saltos de Helena estalando no piso de mármore anunciou sua aproximação. Ricardo recompôs a expressão, tentando manter o rosto impassível, como se não tivesse ouvido a sentença de morte de sua dignidade. Querido. O tom dela mudou instantaneamente. Agora era doce, carregado de uma preocupação falsa que dava náuseas. Você ainda está sentado aí nesse escuro? Por que não me chamou? Ela tocou o ombro dele. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O toque dela, que antes era seu porto seguro, agora parecia o rastro de uma serpente. Eu estava pensando, Helena, murmurou ele, com a voz rouca pela falta de uso. Não pense tanto. Faz mal para a sua recuperação, disse ela, colocando alguns papéis sobre o colo dele. Escute, o advogado da empresa mandou uns documentos. São apenas burocracias, sabe? Coisas para facilitar a gestão da empresa enquanto você não recupera a visão. Preciso que você assine aqui embaixo, onde coloquei o seu dedo. Ricardo sentiu o papel frio sob suas mãos trêmulas. Ele sabia o que era aquilo. Era a procuração que daria a ela o poder total, o poder de expulsá-lo de sua própria vida. Agora não, Helena. Estou cansado. O suspiro de irritação dela foi curto, mas audível. Ricardo, não dificulte as coisas. Eu estou sobrecarregada cuidando de tudo sozinha. Você não faz ideia do peso que é carregar essa casa e os negócios nas costas enquanto você fica aí, parado, olhando para o nada. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu com estrondo. Era Bruno, o filho de 20 anos. Ricardo ouviu o som de chaves sendo jogadas displicentemente sobre a mesa de madeira cara. Mãe, preciso de grana. O conserto do carro ficou uma fortuna, disse o rapaz, sem sequer cumprimentar o pai. Fale baixo, Bruno. Seu pai não está bem, repreendeu Helena sem nenhuma convicção. Ah, qual é? Ele nem tá vendo a gente mesmo. Sério, é um saco ter que esconder os meus amigos quando eles vêm aqui. É constrangedor ter um pai que fica parecendo uma estátua no meio da sala. Todo mundo pergunta o que ele tem e eu nem sei o que dizer. As palavras de Bruno foram como bofetadas no rosto de Ricardo. Ele se lembrou de quando ensinou o filho a andar de bicicleta, de como investiu cada centavo para que o rapaz tivesse a melhor educação. Agora, para Bruno, ele era apenas um estorvo constrangedor. Eu criei um monstro? Ricardo se perguntou, sentindo o peso da solidão aumentar. Onde foi que eu errei? Eu dei tudo a eles, e agora que perdi a luz, eles querem me jogar no lixo. Nos dias seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa. Helena, sob o pretexto de cortar gastos para a saúde de Ricardo, demitiu os seguranças, o cozinheiro e os motoristas. Na verdade, ela queria limpar o terreno. Queria que ninguém visse como o grande empresário Ricardo estava sendo tratado.
A única que restou foi Dona Graça, a faxineira. Ela era uma mulher humilde, de poucas palavras, que aceitava trabalhar por um salário abaixo do mercado porque precisava desesperadamente do emprego. O que Helena não sabia, ou simplesmente não se importava, era que Dona Graça não tinha com quem deixar a filha de 8 anos, Luísa. Naquela tarde, Ricardo estava sentado na varanda, sentindo o sol que ele não podia ver aquecer sua pele. Ele ouviu passos pequenos e leves, muito diferentes dos saltos de Helena. Mamãe disse que eu tenho que ficar bem quietinha para o senhor não se assustar. Uma voz fininha e doce sussurrou bem perto dele. Ricardo se sobressaltou levemente. Quem é você? Perguntou ele, virando o rosto na direção do som. Eu sou a Luísa. Minha mãe é a tia que limpa a casa. O senhor é o dono daqui, né? Sou... Eu acho que sim, respondeu Ricardo, surpreso com a pureza naquela voz. Houve um silêncio por alguns segundos. Ricardo sentiu que a criança o observava com curiosidade. Por que o senhor não acende a luz, moço? Então perguntou Luísa com a inocência que só as crianças possuem. Tá tudo tão escuro aqui dentro. Lá fora o céu tá tão azul, tem umas nuvens que parecem algodão doce. Por que o senhor prefere ficar no escuro? Ricardo sentiu um aperto no peito. Como explicar para uma criança que a escuridão dele vinha de dentro? Eu não escolhi o escuro, Luísa. Meus olhos, eles simplesmente pararam de funcionar. Mas o senhor não tá dodói neles, né? Ela se aproximou mais. Ricardo sentiu o cheiro suave de sabonete infantil e talco. Minha mãe diz que às vezes a gente fecha o olho porque o coração tá triste. O seu coração tá triste? Ricardo não aguentou. Aquela pergunta, feita com tanta sinceridade, derrubou as barreiras que ele vinha construindo. Uma lágrima solitária escapou e escorreu pelo seu rosto, sumindo na barba que ele não fazia há semanas. Sim, Luísa. Meu coração está muito triste. Ele sentiu uma mãozinha pequena e quente tocar a sua. Os dedos de Luísa eram delicados, mas o aperto era firme, cheio de uma empatia que ele não recebia de sua própria família há meses. Não chora, moço, disse ela, e Ricardo pôde quase sentir o sorriso dela através da voz. O senhor está perdido no escuro? Eu posso te ajudar a encontrar a luz. Minha avó diz que quem tem amigo nunca fica no escuro de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não sentiu vontade de se retrair. Ele sentiu, pela primeira vez, que não estava mais sozinho naquele abismo. Você faria isso? Perguntou ele, a voz embargada. Faço. Eu conheço todos os caminhos dessa casa. Eu posso ser os seus olhos até os seus decidirem acordar. Naquele momento, enquanto a mão da pequena Luísa segurava a sua, Ricardo sentiu um calor estranho no peito. Era um fio de esperança, tão fino quanto um fio de cabelo, mas estava lá. Ricardo sentiu um sobressalto. Por um instante, aquele toque infantil e aquelas palavras cheias de esperança o assustaram. Ele estava acostumado com a frieza de Helena e o desprezo de Bruno. A doçura de Luísa parecia algo de outro mundo, algo que ele não merecia mais. Vá embora, menina, disse ele, a voz saindo mais áspera do que pretendia. Ele retirou a mão bruscamente. Você não deveria estar aqui. Sua mãe pode perder o emprego se a patroa te vir. Vá brincar em outro lugar. Ele ouviu os passos rápidos de Luísa se afastando, e imediatamente um silêncio gelado voltou a ocupar o espaço. Ricardo se arrependeu. O vazio parecia ainda maior agora. Que eu fiz? Pensou ele, apertando as mãos contra as coxas. Ela era a única coisa real naquela casa, e eu a espantei. No entanto, Luísa não era uma criança que desistia fácil. No dia seguinte, enquanto Helena havia saído para resolver problemas no banco, o que Ricardo sabia ser um encontro com o amante, e Bruno estava em alguma festa, Ricardo ouviu o ranger suave da porta da varanda. O som de algo sendo arrastado no chão chamou sua atenção. Era um banquinho de madeira. Eu trouxe meu livro de desenhos, anunciou Luísa como se nada tivesse acontecido. Não vou fazer barulho. Só vou sentar aqui para o senhor não ficar sozinho. O silêncio é muito chato, né? Ricardo não respondeu, mas também não a mandou embora. Ele ficou ali ouvindo o riscar do lápis no papel e a respiração ritmada da menina. Aquela presença silenciosa era mais reconfortante do que qualquer remédio que os médicos lhe receitaram. O que você está desenhando? Ricardo perguntou depois de longos minutos, a curiosidade vencendo o orgulho.
Estou desenhando o jardim, disse ela animada. Mas ele está um pouco triste, moço. As rosas estão murchas porque ninguém deu água para elas. Sabia que as flores bebem água igual a gente? Se ninguém cuida, elas dormem e não acordam mais. Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Aquele jardim era o orgulho de sua falecida mãe. Helena o deixara morrer, assim como estava deixando o marido definhar. Mas eu desenhei elas bem coloridas aqui, continuou Luísa. Desenhei uma amarela, uma vermelha e uma que é cor de chiclete. O senhor lembra como é a cor de chiclete? É um rosa bem brilhante. Lembro, Luísa, eu lembro. A partir daquele dia, Luísa se tornou a narradora da vida de Ricardo. Ela descrevia o formato das nuvens, a cor das borboletas que pousavam nos restos de flores e até o jeito engraçado e mal-humorado que o gato do vizinho caminhava pelo muro. Ela transformava o mundo cinza e escuro de Ricardo em uma tela vibrante. Dona Graça, ao descobrir que a filha passava horas com o patrão, entrou em pânico. Um dia, ela apareceu na varanda, a voz trêmula de medo. Mil perdões, seu Ricardo. A Luísa não tem juízo, eu já disse para ela não incomodar o senhor. Por favor, não me mande embora, eu não tenho para onde ir com ela. Ricardo levantou a mão interrompendo-a. Não se preocupe, Graça, ela não incomoda. Pelo contrário, ela é a única pessoa nesta casa que conversa comigo sem querer que eu assine um papel ou me dê dinheiro. Deixe-a ficar. Graça suspirou aliviada, mas Ricardo percebeu a tensão na voz dela. Ele começou a notar o quanto aquela mulher trabalhava. Ela limpava a mansão imensa sozinha, enquanto Helena gritava ordens por qualquer grão de poeira. Certa tarde, Luísa estava sentada no chão, encostada nas pernas de Ricardo. Quando eu crescer, vou ser médica de olhos, disse ela, com uma convicção impressionante para 8 anos. Vou estudar muito e abrir os olhos de todo mundo que está no escuro. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno que não aparecia em seu rosto há meses. É um sonho lindo, Luísa, você vai conseguir. Minha mãe diz que é difícil. A voz da menina baixou de tom. Diz que faculdade de médico é coisa de gente que tem muito dinheiro. E a gente só tem o suficiente para o arroz e o feijão. Mas eu guardo todas as moedas que eu acho no meu cofrinho de porquinho. O peito de Ricardo apertou. Ele era dono de uma fortuna que sua esposa estava drenando com joias e viagens, enquanto aquela criança maravilhosa contava moedas para um sonho que poderia salvar vidas. Se eu pudesse fazer algo, pensou ele. Se eu pudesse retomar o controle, eu daria o mundo para essa menina. Mas a paz durou pouco. O som estridente da voz de Helena ecoou pelo corredor. Ela entrou na varanda como um furacão, o cheiro de perfume caro inundando o ambiente. Mas o que é isso? Gritou ela. Graça, eu já não disse que não quero essa garota circulando pela casa. Isso aqui não é creche pública. Me desculpe, dona Helena. Ela só estava fazendo companhia para o seu Ricardo. Graça tentou explicar, a voz sumindo. Companhia? Helena riu com escárnio. Meu marido é um homem de negócios. Não precisa de uma maltrapilha ao lado dele. Saiba o seu lugar, faxineira. Pegue essa menina e suma da minha frente antes que eu jogue as duas no olho da rua, sem um centavo de rescisão. Ricardo sentiu o sangue ferver. Ele ouviu o soluço abafado de Luísa e o som de Graça puxando a filha pelo braço. Helena, pare com isso. Ricardo tentou levantar, mas a tontura o fez vacilar. Cale a boca, Ricardo, você não manda mais em nada aqui. Você é um inválido. Ela se aproximou dele, o tom de voz agora baixo e venenoso, apenas para ele ouvir. Você interferir de novo, eu mando essa mulher para a cadeia por roubo. Eu invento qualquer coisa, e elas apodrecem na rua. Entendido? Ricardo ficou em silêncio, o ódio queimando suas entranhas. Ele ouviu Helena sair, batendo saltos com força. Ele estava sozinho novamente. Ou era o que ele achava? À noite, quando a casa estava mergulhada num silêncio fúnebre, ele ouviu um sussurro vindo da fresta da porta. Era Luísa. Ela tinha voltado escondida. Moço, o senhor está acordado? Ela se aproximou da cama dele. Ricardo sentiu o colchão afundar levemente quando ela sentou na beirada. Ela foi muito má com a minha mãe, mas eu não vou te abandonar. Eu prometi, lembra? Amigo não deixa amigo no escuro. Ricardo estendeu a mão e tocou o rosto da menina. Estava molhado de lágrimas. Me desculpe, Luísa. Eu não pude te defender. Tudo bem, disse ela, limpando o nariz. Eu sei que o senhor vai ficar forte de novo, eu sinto isso.
Ela pegou a mão de Ricardo e a colocou sobre seus próprios olhos pequenos. Moço, faz uma coisa por mim. Fecha os seus olhos bem forte. Agora, pensa na coisa mais bonita que você já viu na sua vida. Pensa com muita força. Eu vou rezar para a luz voltar. Eu vou te ajudar a enxergar de novo. Ricardo fechou os olhos. Ele não pensou em dinheiro, na empresa ou em carros luxuosos. Ele pensou no rosto de sua mãe, no brilho do sol no mar e, finalmente, imaginou como seria o rosto de Luísa. Ele desejou, com cada fibra de seu ser, ver aquela criança. De repente, uma pontada aguda atravessou sua têmpora. Um calor intenso tomou conta de seus globos oculares. Ele apertou os olhos com força, e quando os abriu no meio da escuridão total do quarto, ele viu. Não era nítido. Era apenas um borrão, uma silhueta pequena sentada à sua frente, cercada por um clarão fraco e trêmulo que vinha da luz da lua atravessando a cortina. Luísa! Ele sussurrou, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pelo peito. O que foi, moço? Eu acho que vi a sua sombra. Ricardo sentiu uma vertigem avassaladora. O vulto de Luísa era apenas uma sombra cinzenta contra o escuro, mas para ele, aquele borrão era mais brilhante que o sol. Ele quis gritar, quis abraçar a menina e contar que o milagre estava acontecendo, mas um instinto de sobrevivência, moldado por meses de humilhação, falou mais alto. Silêncio, Ricardo, pensou ele, o coração martelando contra as costelas. Se eles souberem que eu estou recuperando a visão, eles vão terminar o que começaram. Eu preciso de provas. Eu preciso de tempo. Moço, você tá bem? A voz de Luísa estava carregada de expectativa. Ricardo respirou fundo, forçando-se a manter a expressão de vazio que se tornara sua máscara. Estou sim, pequena. Deve ter sido apenas impressão minha. O cansaço prega peças. Ele sentiu a tristeza na hesitação da menina, mas logo ela apertou sua mão novamente. Não faz mal. Amanhã a gente tenta de novo. Eu vou pedir para o Papai do Céu com mais força ainda. Nos dias que se seguiram, o mundo de Ricardo começou a ganhar cores. Primeiro desbotadas, como uma fotografia antiga, depois nítidas e cruéis. Ele aprendeu a fingir. Mantinha o olhar fixo no horizonte, enquanto Helena desfilava pela sala, com vestidos que custavam o preço de um carro popular. Ele permanecia imóvel, enquanto Bruno pegava notas de R$ 100 da carteira dele, que ficava em cima da cômoda, rindo baixo para o pai não ouvir. Canalhas, ele rugia em seu monólogo interno, sentindo o estômago revirar de nojo. Eu sustentei essa vida de luxo para vocês me tratarem como um cadáver que ainda respira? Certa manhã, aproveitando que a casa estava silenciosa, Ricardo pediu a Dona Graça que o ajudasse a chegar até o escritório. Graça, preciso que você me faça um favor imenso, sussurrou ele, enquanto ela o guiava pelo braço. Procure uns papéis na gaveta do fundo da escrivaninha, pastas azuis. Graça hesitou, olhando para os lados com medo. Seu Ricardo, se a patroa me pega mexendo nas suas coisas, ela não vai pegar. Eu preciso saber o que está acontecendo com a minha empresa, Graça. Por favor. Por Luísa. Ao ouvir o nome da filha, a mulher cedeu. Ela abriu a gaveta e entregou os documentos a Ricardo. Com a visão ainda embaçada e esforçando-se para focar, ele começou a ler. O que viu fez seu sangue gelar. Não eram apenas burocracias. Helena e o sócio, seu suposto melhor amigo Alberto, estavam transferindo propriedades, esvaziando contas em paraísos fiscais e forjando dívidas em nome de Ricardo, para justificar a falência pessoal dele. Eles estão me roubando tudo, murmurou Ricardo, as mãos tremendo sobre o papel. Estão me deixando na miséria para depois me descartarem. De repente, o som de risadas ecoou no corredor. Ricardo rapidamente entregou os papéis para Graça. Guarde, agora! Sente-me na poltrona e finja que está limpando o pó. A porta se abriu. Helena entrou, mas não estava sozinha. Alberto, o sócio traidor, estava com ela. O homem tinha o braço em volta da cintura de Helena, e ambos agiam como se Ricardo fosse parte do mobiliário. Viu só, Alberto? Helena disse, apontando para o marido. Ele nem sabe que você está aqui. É como cuidar de um animal de estimação que não late. Alberto soltou uma risada abafada e se aproximou de Ricardo, parando a poucos centímetros do rosto dele.
Ricardo podia ver o brilho cínico nos olhos do ex-amigo. Era uma tortura não poder fechar o punho e acertar aquele rosto sorridente. É uma pena, Ricardo, disse Alberto, o tom de voz pingando falsidade. A empresa está indo ladeira abaixo. Mas não se preocupe. Eu e a Helena estamos cuidando de tudo. Em breve vamos te colocar num lugar mais calmo. Uma clínica de repouso nas montanhas. Lá você terá toda a assistência que um homem na sua condição precisa. Uma clínica de repouso, pensou Ricardo, a fúria borbulhando em suas veias. Vocês querem me internar num manicômio para eu nunca mais sair de lá. Querem me enterrar vivo. Helena se aproximou e deu um beijo leve na bochecha de Ricardo. Um gesto que, para quem visse de fora, pareceria carinho, mas para ele era o beijo de Judas. Vai ser o melhor para você, querido. O Bruno concorda. Ele diz que não aguenta mais ver você assim. Luísa, que observava tudo da fresta da porta, entrou no quarto com um balde e um pano, fingindo ajudar a mãe. Ela olhou para Ricardo e, por um breve segundo, os olhos dos dois se cruzaram. Ricardo deu um piscadela quase imperceptível. A menina arregalou os olhos e abriu um sorriso radiante, que logo escondeu atrás do pano de limpeza. Você tá voltando, né, moço? O olhar dela dizia tudo. Eu sabia, eu acreditei. Naquela mesma noite, Ricardo agiu. Com a ajuda de Graça, que agora era sua única aliada fiel, ele conseguiu fazer uma ligação escondida. Ele não ligou para a polícia ainda. Ligou para Dr. Arnaldo, seu antigo advogado de confiança, o homem que Helena tentara afastar, alegando que ele estava velho demais para os negócios. Arnaldo, sou eu. Não diga nada. Apenas escute, sussurrou Ricardo no telefone. Eu recuperei a visão, mas ninguém pode saber. Preciso que você prepare uma armadilha. Eles vão tentar me internar na próxima sexta-feira. Eu quero que você esteja aqui com a polícia e com todos os extratos bancários que eles pensam que esconderam. A tensão na casa subiu a níveis insuportáveis nos dias seguintes. Helena e Alberto já não faziam questão de esconder o caso. Bruno já falava abertamente sobre o carro novo que compraria com a venda da mansão. O clímax começou a se desenhar na noite de quinta-feira. Helena organizou um jantar íntimo para comemorar a nova fase da empresa. Na verdade, era a celebração da ruína final de Ricardo. Sentado à cabeceira da mesa, Ricardo ouvia o tilintar dos talheres e o som do espumante sendo servido. Um brinde, disse Alberto levantando a taça. Ao futuro. E ao Ricardo, que em breve encontrará a paz que tanto merece. Ricardo sentiu que era o momento. Ele sentia a luz da sala, as cores das flores na mesa, o rosto de cada um daqueles traidores. A justiça estava pronta para ser servida. Ele empurrou a cadeira para trás. O som da madeira rangendo contra o mármore fez o silêncio cair sobre a mesa. Sim, disse Ricardo, a voz agora firme, potente como nos velhos tempos. Um brinde à verdade. Ele se levantou. Lentamente, sem usar a bengala, sem tatear o ar. Ele caminhou até a ponta da mesa e fixou seu olhar diretamente nos olhos de Helena, que ficou pálida como um fantasma. Por que você parou de beber, Helena? Perguntou ele com um sorriso gélido. O espumante não está do seu agrado? O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração ofegante de Alberto. Ricardo, você está... Helena gaguejou, deixando a taça cair. O vidro se espatifou no chão. Surpresa, minha querida, disse Ricardo, inclinando-se sobre a mesa. Parece que eu posso ver muito mais do que você imaginava. E o que eu vi nas últimas semanas foi o suficiente para mandar todos vocês para o inferno. O silêncio na sala de jantar era tão denso que o som de uma mosca voando pareceria... Helena estava paralisada, as mãos suspensas no ar, os olhos arregalados enquanto tentava processar o impossível. O marido, que ela julgava ser um peso morto, estava ali, olhando-a com uma lucidez cortante que ela não via há anos. Ricardo? Alberto tentou se levantar, a voz falhando. Isso é um milagre. Nós estávamos tão preocupados e... Poupe-me do seu teatro, Alberto, cortou Ricardo, sua voz ecoando com a autoridade de um homem que retomou seu reino. Eu vi você no meu escritório. Eu vi as transferências. Eu vi você e minha esposa planejando o meu fim enquanto tomavam o meu vinho. Bruno, que estava no canto da mesa, derrubou o copo de cristal. O líquido se espalhou como uma mancha de vergonha sobre a toalha branca.
Pai, A mãe disse que era para o seu bem, gaguejou o rapaz, os olhos cheios de um medo covarde. Ricardo olhou para o filho e seu coração doeu, mas não de tristeza, e sim de uma decepção profunda e final. O meu bem, Bruno? O meu bem era ser jogado num hospício para que você pudesse gastar o dinheiro que eu suei para ganhar? Ricardo balançou a cabeça. Você terá que aprender a construir seu próprio caminho agora. Eu não vou mais carregar quem me empurrou no abismo. Helena, recuperando o fôlego, tentou uma última cartada. Ela se levantou e caminhou em direção a Ricardo. As lágrimas, agora reais de desespero, escorrendo pela maquiagem cara. Ricardo, meu amor, foi o estresse. Eu perdi o juízo. Eu fiz tudo isso porque estava desesperada, com medo de te perder para a doença. Eu te amo, você sabe que eu te amo. Ela tentou tocar o braço dele, mas Ricardo recuou como se o toque dela fosse veneno. Você não me ama, Helena. Você amava o que eu podia te dar. O status, as joias, a segurança. E quando achou que eu não servia mais, tentou apagar a luz que restava em mim. Mas o que você esqueceu é que no meio da podridão que você criou nesta casa, ainda existia uma alma pura. Nesse momento, a porta principal se abriu. O doutor Arnaldo entrou acompanhado por 2 oficiais de polícia. Alberto tentou correr em direção à saída dos fundos, mas foi interceptado por um dos policiais. Alberto Cavalcante e Helena Vasconcelos, disse o oficial, retirando um envelope de documentos. Vocês estão sendo citados por fraude financeira, apropriação indébita e conspiração. Temos os registros das contas no exterior e as assinaturas falsificadas. Helena desabou na cadeira, soluçando alto, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro de quem perdeu o jogo. Enquanto eles eram conduzidos para fora para prestar esclarecimentos, o silêncio finalmente trouxe paz àquela mansão. Ricardo sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Ele se sentou, mas não na cabeceira da mesa. Ele caminhou até a cozinha. Lá num canto, Dona Graça abraçava Luísa, que tremia de emoção. Ao ver Ricardo entrar caminhando firme, a menina se soltou da mãe e correu em direção a ele. Ricardo se ajoelhou no chão de cerâmica, ignorando o cansaço, e abriu os braços. Luísa mergulhou em seu abraço. Eu vi, moço. Eu vi você olhando para elas, ela exclamou com o rosto escondido no ombro dele. A luz voltou de vez. Ricardo afastou a menina delicadamente para olhar seu rosto pela primeira vez com total nitidez. Ela era exatamente como ele imaginara. Olhos grandes, brilhantes e cheios de uma bondade que ele achava que não existia mais no mundo. Você me salvou, Luísa, disse ele, as lágrimas agora sendo de pura gratidão. Você me devolveu a vontade de viver quando tudo o que eu queria era desistir. Como eu posso te agradecer? O que você quiser, eu te dou. Luísa pensou por um momento, limpando uma lágrima com a manguinha da blusa. Eu só quero continuar sendo sua amiga, moço, e que a minha mãe não precise mais chorar escondida no banheiro por causa de dinheiro. Ricardo olhou para Dona Graça, que observava a cena com as mãos no peito. Graça, você nunca mais precisará se preocupar. Você foi a única que não me traiu quando eu estava no meu momento mais sombrio. Esta casa é grande demais para um homem sozinho. Quero que vocês fiquem aqui, não como empregadas, mas como minha família. 3 anos depois, o sol brilhava intensamente sobre o jardim da mansão, que agora estava mais vivo do que nunca. As rosas que Luísa descrevia estavam em plena floração, espalhando um perfume doce pelo ar. Ricardo estava sentado em um banco de madeira, lendo um jornal sem o auxílio de óculos. Ele levantou o olhar ao ouvir o som de um carro chegando. Luísa desceu do veículo, usando um uniforme escolar impecável de uma das instituições mais renomadas do país. Ela carregava uma pasta de desenhos debaixo do braço. Oi, tio Ricardo! Ela gritou, correndo para dar um beijo em seu rosto. Tirei nota máxima em biologia. O professor disse que eu já levo jeito para ser médica. Eu nunca tive dúvidas, doutora Luísa. Ele brincou, bagunçando o cabelo da menina. Dona Graça apareceu na varanda, vestida com elegância, mas mantendo a mesma simplicidade no olhar. Ela agora administrava a Fundação Olhar da Esperança, uma ONG criada por Ricardo, que financiava cirurgias oculares e tratamentos psicológicos para pessoas carentes. Ricardo olhou para as duas e depois para o horizonte. Ele perdera sua antiga família,
sua visão por um tempo e quase sua fortuna. Mas no processo, ele encontrara algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a lealdade e o amor genuíno. Ele percebeu que a cegueira não tinha sido um castigo, mas um filtro. Ela serviu para mostrar quem realmente estava ao seu lado quando as luzes se apagaram. E tudo o que ele precisou para enxergar a verdade foi a mão de uma criança que acreditou que, mesmo no escuro mais profundo, a luz sempre encontra um caminho de volta.